ao pedido do pastor, e creio que é um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Para mim está sendo algo tremendo estar aqui nesse momento para trazer uma palavra. Eu procurarei ser o mais breve possível dentro dos 5 minutos que me foram dados. Irmãos, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. No momento que o pastor falou comigo dessa responsabilidade de trazer uma palavra, eu já comecei a clamar ao Senhor. E eu agradeço porque o Senhor é fiel. Aqui há poucos minutos o Senhor me trouxe à memória a palavra que foi para confirmar sobre o que eu vim orando. Eu peço que abram em Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Até aqui. Bem, irmãos, quando eu cheguei fazendo a leitura, assim que eu terminei de ler o versículo 7, de imediato já vem ver o meu coração o seguinte: hoje a gente observa que o ser humano ele não teme mais ao Senhor. A gente tem visto isso. Eu acredito que os irmãos veem isso no seu dia a dia, na vizinhança, trabalho, faculdade, enfim. Aonde transitamos nós observamos essa situação. As pessoas não querem temer a Deus. Os provérbios, são pequenos textos para nos dar um entendimento, para ensinamento. Então aqui já diz no versículo 2, para conhecer a sabedoria. Conhecer a sabedoria buscando em quem? No YouTube? Na internet de um modo geral? No vizinho? Como eu disse, o Senhor confirma a palavra dele rapidamente. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Eu mencionei o YouTube, a vizinhança e demais coisas, aonde muitos buscam sabedoria e entendimento para as coisas, porque esses, em algum momento, vão te cobrar.
Vão te cobrar pelo pouco que vão te ensinar, pelo tutorial que você vai ter. Agora o Senhor, a palavra diz, Ele não lança em rosto. Você pede. Não tem sabedoria para consertar seu carro? Quebrou no meio da estrada? Não sabe o que fazer? Pede sabedoria ao Senhor. Não sabe como lidar com o seu filho? Pede sabedoria ao Senhor. Voltando em Provérbios, desculpa, no versículo 3 diz: para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Falando de justiça, irmãos, hoje ali na portaria, na entrada do estacionamento, enquanto meditava nessa palavra, o Senhor me trouxe à memória que eu precisava ser justo, ser grato, e ir até ao irmão que fez algo que para mim é tremendo, para minha família. Eu agradeço a Deus porque o Sérgio, nosso irmão, que se encontra aqui presente, ele fez uma postagem no final do ano passado, e no momento que eu vi essa postagem no grupo dos sacerdotes, eu creio que o Espírito Santo, foi o próprio Espírito Santo que falou no meu coração: vai e faz a inscrição. Ele fez uma postagem a respeito de um colégio, e conversando com ele hoje eu agradeci. Louvo ao Senhor pela vida dele, pelo direcionamento que o Senhor deu a ele, e ele atendeu o que ele sentiu, o que ele ouviu. Só ele sabe como foi, só ele, Deus. Mas ele compartilhou algo, ele foi prudente, ele foi sábio, ele obedeceu. E isso hoje vem impactando na minha família. Hoje meu filho, como alguns já devem ter ouvido aqui no testemunho que o pastor deu, meu filho hoje tem uma bolsa de 100%, num colégio onde, que até ele me lembrou, eles não abrangiam essa região, não atendiam, que é na Fundação Bradesco. Com bolsa de 100%, com todo o material. Essa semana eu fui buscá-lo na escola e peguei parte do material que ainda estão entregando. No meio do ano ainda já tem mais coisa pronta para ser entregue. Então é justiça. Agradecer. Lembremos de agradecer aquilo que recebemos, mas os nossos afazeres têm nos impedido. Vou terminar, pastor. Minha esposa que fala, você falar em pouco tempo. Não é o Lenildo, não. Mas eu vou pedir ao Senhor sabedoria. No versículo 4, um versículo também que me chamou muita atenção. Esse ano, para a honra e glória do nome do Senhor, eu comecei a ajudar no ministério infantil. O Anderson me lembrou ali embaixo, e eu me lembrei da ministração domingo passado, porque assim como o reverendo falou que foi chegando a ele a informação de que ele tinha que ir para a Nigéria, não foi só aqui que já me chamavam de professor. E hoje eu estou ali ajudando no Ministério Infantil, ali no Casarão, como professor. E como eu disse, irmãos, essa palavra aqui mexeu muito comigo, porque o Senhor me fez entender que eu preciso ser prudente com as crianças, com os pais. Eu preciso ser prudente com a palavra do Senhor. Eu preciso ter sabedoria e buscar de Deus sabedoria
para poder lidar com as dificuldades que eu observo dentro de sala de aula. E por isso, como diz no versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, eu venho pedir que os irmãos ajudem os seus filhos, porque muitos podem não estar comunicando a vocês as suas dificuldades. Aí nesse momento precisamos pedir: Senhor, me dá sabedoria para conseguir ensinar o meu filho, instruir ele no caminho. Não instruir ele apenas qual é o caminho, mas instruí-lo no caminho, para que eles não venham ser contaminados pelo que as mídias estão oferecendo. Se os filhos de alguns dos irmãos que estão na turma de 10 a 12 anos ainda não falaram com vocês, perguntem a eles. Uma regra básica que eu não impus, eu expliquei, eu procurei ser prudente e explicar o que eles têm que fazer. Ter temor ao Senhor, ter reverência. Então, a primeira coisa que eles têm que fazer é desligar o celular. Eu deixo bem claro, pode até esconder de mim, mas não vai esconder de Deus. E ter temor, reconhecendo a soberania de Deus, que é dependente de Deus, orar. Então incentivem, irmãos, aos seus filhos a isso, para que eles nos vejam como homens de verdade que somos, para que eles tenham esse exemplo por toda a vida. Meu pai é um homem de verdade. Meu pai é um homem sábio. Eu posso estar errando, eu estou errando, mas meu pai está me explicando o que é o certo. Então ele vai reconhecer. Ele vai começar a buscar em Deus sabedoria para mudar naquilo que ele está errando. Concluindo, irmãos, eu peço perdão porque eu creio que já passaram os 5 minutos, eu nem olhei mais para o relógio. Mas eu falei a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Não é só o que o Lenildo normalmente faz, fala. Muitos podem até não me ver falando tanto, mas quando eu paro para conversar, eu me alongo. O 5 diz: para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos. Sábio. Assim nos vemos em inúmeras situações. Não, eu sou sábio, eu sei fazer isso daí. Mas a palavra do Senhor diz: para o sábio ouvir, crescer em sabedoria. Então é aprender todo dia um pouco mais. E aquele que já é instruído, ele vai adquirir sábios conselhos. Aquilo que vai fazer uma diferença tremenda, que se em algum momento ele ignorar, vai lhe fazer falta. Mas o sábio, ele busca sim os conselhos, busca de Deus. Irmãos, como eu disse, eu me alonguei, mas eu venho trazer aqui o que o Senhor vem ministrando no meu coração. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para apontar ninguém,
O Senhor me conhece, sabe das minhas falhas, sabe dos meus erros, mas sabe do temor que eu tenho a Ele. Porque quando eu precisei, a Ele eu clamei, eu vi Ele fazer na minha vida. Eu precisei de sabedoria, a Ele eu clamei, Ele me deu sabedoria. E assim, irmãos, eu creio que cada um de nós que buscar em Deus, sem duvidar, Ele dá essa sabedoria. Assim eu agradeço a oportunidade.